Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite, né, para estar aqui na USP, no Cine USP. Agradecer, em particular, ao Eduardo, queria agradecer também ao Paulo, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Bem, a minha função aqui, né, eu não sou especialista em cinema, evidentemente, eu sou, como foi apresentado, uma professora de História Contemporânea, e a ideia aqui é eu falar um pouco sobre o contexto, né, no qual esse filme foi feito, né? Ele trata exatamente do período após a derrota da França, né? A França foi derrotada, foi invadida em maio de 40 e logo em seguida, pouco tempo depois, já em junho, já houve o armistício, né? E foi um momento assim muito traumático da história contemporânea da França, né? Justamente porque na Primeira Guerra, né, houve uma defesa muito grande, né, muito importante, do país em relação à invasão alemã, né? A Alemanha tinha invadido o norte da França, né? E toda a ambição ali dos alemães naquele momento, na Primeira Guerra, era chegar a Paris, né? E nunca conseguiram fazer isso. Chegaram muito próximo, mas nunca conseguiram fazer isso, né? Então, a França tinha, né, no Entre Guerras, um orgulho muito grande dessa luta, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né, enfim, uma guerra que foi muito prolongada e que houve muito sofrimento, inclusive para os países, né, a população civil dos países vencedores da guerra, não só para os derrotados, mas, em todo caso, havia, né, uma memória muito forte, muito importante dessa bravura, né, dessa defesa do país a todo custo, né, impedindo que a derrota, né, da França na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi exatamente o contrário, né? A França foi invadida em maio e, em junho, né, já houve o armistício, né? E, então, isso cria, né, uma diferença muito grande em relação à realidade da Primeira Guerra Mundial. E, quando o armistício foi assinado, né, e na metade de junho, houve essa fratura do território francês, né? O mapa está aqui, né? E a França foi ocupada nessa parte norte e na parte atlântica, nessa faixa do Atlântico, por questões, evidentemente, estratégicas. E a parte norte, que era a parte mais rica, mais industrializada, Paris e tudo mais, ficou ocupada pela Alemanha, né? Houve outras divisões também do território, né? Houve várias divisões, como vocês estão vendo no mapa, mas são duas as mais importantes, né? E que interessa mais a gente falar sobre elas aqui, né? Essa parte norte, né? A zona chamada zona ocupada pelos alemães, e no restante da França, né, foi a zona, né, chamada, então, dentro do armistício, segundo o armistício, de zona livre, né? E ali, né, se criou um novo Estado, né, um novo Estado francês. A questão, né, da derrota da França criou essa fratura, né, em vários sentidos, e uma delas é essa, né, uma fratura física do país que foi, então, dividido. A França deixou de se chamar República Francesa, né, o nome oficial, e passou a se chamar Estado francês. Foi o nome oficial da França. E nessa parte sul, né, que seria a França, a fundação da França, né, a capital ficou em Vichy. Por isso que é conhecido como França de Vichy, né, e o regime de Vichy. E ali se criou uma situação muito particular, porque o Pétain, o Philippe Pétain, o Marechal Pétain, que tinha sido um herói da Primeira Guerra Mundial, né, ele tinha
ganho uma batalha em 1916, muito simbólica do nacionalismo francês, né, a Batalha de Verdun, e, por uma série de circunstâncias, o Pétain conseguiu enfrentar os alemães ali, enfrentar sozinho, né? A Inglaterra não conseguiu vir em socorro, e essa Batalha de Verdun, que foi uma batalha muito sangrenta, né, ela foi uma espécie de símbolo, né, do nacionalismo e dessa bravura da França, né, dos franceses enfrentando os alemães na Primeira Guerra Mundial, né, que eu falei para vocês há pouco. E o Philippe Pétain, esse general, acabou ficando, né, com uma espécie de nome, de codinome, né, o vencedor de Verdun, né, e se tornou-se uma figura muito conhecida, já era um senhor do Entre Guerras e tal, e muito saudado, né, como herói da guerra, um símbolo do nacionalismo francês e tudo mais. Na Segunda Guerra Mundial, né, se criou o Pétain foi chamado, na hora da queda, né, do Estado e do governo, o Pétain foi chamado exatamente para, né, ocupar esse lugar à frente, né, desse novo Estado francês que estava sendo fundado, né, o Estado francês, e investia. E, embora ele não tivesse essa pasta exatamente, mas ele ficou, né, exercendo uma função de chefe de Estado, né? E ali, então, se criou, né, toda uma situação, né? Ele foi chamado exatamente porque ele era esse símbolo do nacionalismo. E ele se colocou, então, né, ele fez uma transmissão, né, pela rádio, que era assim, um grande veículo de comunicação da época, né, conclamando os franceses a não resistirem, né, a colaborarem, né, era o termo usado na época, colaborarem com a ocupação nazista. Né? Isso criou uma situação muito, muito dramática, né? Porque essa rivalidade entre a França e a Alemanha, né? Que já vinha desde a Guerra Prussiana, né? Franco-prussiana no século XIX, né? E a própria derrota, né? Que tinha acontecido na Primeira Guerra por parte dos alemães, e toda a imposição que os franceses, sobretudo os franceses, tinham imposto, né, num Tratado de Versalhes, que os próprios alemães chamavam de Ditado de Versalhes, né, porque não houve nenhuma possibilidade de negociação ali naquele momento, no final da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, essa ideia de que os alemães viriam, né, mais cedo ou mais tarde, e que iria ser uma revanche, né, causou um verdadeiro pânico na França, né? Bem, então o Pétain, né, como esse grande herói nacional, ele foi chamado, né, pelo presidente que tinha sido deposto e tudo mais, toda aquela ordem política foi depois, ele foi chamado exatamente porque ele era esse grande símbolo, e ele fez, né, uma transmissão radiofônica conclamando a população a não resistir, né, e colaborarem com os alemães. E ele ficou, né, ele se colocou naquele momento como uma espécie de anteparo, né, para defender os interesses dos franceses numa França que tinha sido ocupada na parte norte, e nessa parte sul, então, foi, né, reeditado a França, né, foi reconstruída a França. E ele, então, ali, né, montou um Estado francês. Houve, né, a transferência da Assembleia Legislativa, né, que é uma espécie do Congresso Nacional, né, da França, Assembleia Nacional, que foi a maior parte dos deputados concordou em se fazer representar, investir, né? Enfim, ali se reorganizou uma nova ordem nacional, né? E quando a guerra acabou, né, a França foi libertada em 44 e se criou, né, desde aquele momento, desde 44, antes mesmo da França toda estar libertada, né, o próprio Charles de Gaulle, né, foi o general que, né, defendeu que os franceses não deveriam colaborar, que os franceses deveriam resistir. Ele foi para Londres, né, e de Londres, então, ele tentou organizar a resistência interna na França, né? Então, ele é uma espécie assim, de principal líder da resistência no exterior,
né? E dentro o Jean Moulin, né? Um outro personagem da resistência francesa. E nessa articulação, o Jean Moulin, Charles de Gaulle, né? Que foi esse grande nome assim dessa resistência no exílio, né? E já em 44 ele fez um pronunciamento, né? A França ali se libertando, já as coisas já tinham mudado completamente, logo a Alemanha estava derrotada, estaria derrotada, e ele fez esse pronunciamento, né, dizendo que os franceses não tinham colaborado de forma alguma com aquele regime. Né? Então, ele cunhou, né, essa expressão, que é muito citada, de que apenas um punhado de miseráveis tinha colaborado com a Alemanha nazista, né? Fosse na parte de Vichy, essa parte, né, da França de Vichy, como ficou conhecida, né, o regime de Vichy, fosse na parte norte. Né? Então, e ele sabia muito bem, né, ele sendo um resistente de primeira hora, que isso não era verdade. Né? Mas, a partir daquele momento, né, houve toda uma construção da resistência, né, do mito da resistência francesa, segundo a qual, né, os franceses não tinham colaborado de forma alguma, né, tinham resistido desde o início, né, e de uma forma unida, né, contra o ocupante e contra o próprio regime. E se divulgou muito, né, dentro dessa construção de memória sobre essa experiência histórica, de que a França de Vichy, na verdade, não era a França, né, que aquilo ali era um estado fantoche da Alemanha nazista, né, e que a Alemanha, então, né, tinha total controle da situação, da vida política e tudo mais dentro dessa região de Vichy. Né? E isso, então, a partir de então, foi criado, né, a partir de 44, toda essa mística em torno da resistência. Né? Os franceses todos colaboraram o tempo todo, desde o início, de uma forma unificada, unida. Né? Bem, aí, em 71, foi lançado um filme, um documentário, né, chamado Le Chagrin et la Pitié, né, a tristeza e a piedade, do Marcel Orphus, e que foi um documentário enorme, né, de mais de 4 horas, e que causou um choque muito grande na sociedade francesa, né, isso em 71. Por quê? Porque ele fez, né, um documentário e mostrando uma outra realidade da França ocupada, uma outra realidade, né, de Vichy, dessa zona ocupada livre, né, chamada livre, que depois de em novembro de 42, né, quando os aliados partiram, né, do norte da África e atravessaram o Atlântico e começaram a libertar os países europeus do sul, né, da Europa, em direção ao norte, aí os alemães então ocuparam, rasgaram o armistício, né, e ocuparam completamente o território francês a partir de novembro de 42. Né? Bem, então, esse filme é passado numa cidade central da França, na parte do regime de Vichy, né, Clermont-Ferrand, e lá, então, ele faz uma série de entrevistas, né, e mostrando uma outra realidade. As pessoas, não, tudo bem, eu não estava nem aí para isso, para resistir, né, enfim, mostrando uma outra realidade, uma realidade em que os franceses tinham colaborado ativamente com o regime. Isso criou um impacto muito grande, né? Houve uma polêmica em toda a sociedade, né? Não só na historiografia, mas nos espaços públicos, né? Houve muito debate, e os franceses meio que saíram, né? De um lado, todos resistimos, para todos colaboramos, né? Era como eles se expressavam. Né? E depois, logo em seguida, né, em 72, um historiador norte-americano, o Robert Paxton, lançou um livro sobre a França de Vichy, especificamente sobre a França de Vichy. E foi um livro muito importante porque ele trabalhou com a documentação
desse Estado francês e comprovava exatamente o contrário, né, do mito de que a França de Vichy era uma França marionete, né, um Estado marionete, que tudo que acontecia ali, de todas as opressões e todo o arbítrio, os crimes que foram cometidos ali, né, tinham sido cometidos a mando, né, dos ocupantes. Né, e, bem, ele mostrou uma outra coisa, ele mostrou um Estado colaborador, um Estado em que foi, né, foi ocupado, como eu falei, pelo Pétain, como uma espécie de chefe de Estado, e houve 4 primeiros ministros. Né? Na verdade, 3. Um ficou muito pouco tempo, mas foram 3 primeiros ministros. E o que o Paxton mostrou é que toda aquela extrema-direita, né, muito nacionalista, mas muito contrária, né, aos valores da Revolução Francesa, né, enfim, uma série de conflitos no período do entre-guerras, e fez com que essa extrema-direita ocupasse, então, os cargos desse novo Estado francês que tinha sido reconstruído nessa parte sul da França. Né? Então, toda a documentação que o Paxton, a qual ele teve acesso e com a qual ele trabalhou, né? E mostrava isso, né? Que ali era um Estado francês, não era de forma nenhuma um Estado colaborador, evidentemente, né, que tinha sido um Estado refundado numa circunstância de derrota, né, de derrota para a Alemanha nazista, mas de forma nenhuma, né, os políticos, né, e os homens que ocuparam todo o aparelho de Estado, né, e da polícia, do judiciário e tudo mais de Vichy, que aquele pessoal todo era francês e que eram, né, pessoas comprometidas com uma extrema-direita que, enfim, tinha chegado ao poder. Né? E aí isso criou, assim, né, o livro foi publicado em inglês, né, em 72, como eu falei, em 73, logo em seguida, foi traduzido, né, e causou, mais uma vez, um impacto enorme. Né? Já tinha aquele impacto lá de 71, né? Poucos anos depois, veio essa comprovação por uma documentação de um historiador. E é muito interessante, porque o historiador é norte-americano e a França tem toda uma tradição muito importante da historiografia, né? dos grandes historiadores, uma tradição que vem desde o século XIX, né? E que precisou, né, de um olhar estrangeiro norte-americano, um historiador norte-americano, para tirar, né, esse véu. E aí ele criou, né, um impacto tão grande, não só na academia, mas mais uma vez, né, uma discussão sobre toda essa situação, né, todo esse mito que tinha sido construído, até que ponto é verdade, não é, e tudo mais, né, criou uma... Aí foram feitos vários filmes, né, várias produções de teatro, enfim, né, houve uma explosão sobre esse tema. Né? Afinal de contas, os franceses colaboraram ou resistiram. Né? E, bem, o Paxson mostrou que o Estado era um Estado colaborador. Né? Inclusive, tomou uma série de iniciativas, né, no sentido de uma legislação, por exemplo, só na parte Vichy, né, foram 55 decretos-lei antissemitas. Né? Fez o recenseamento, né, dos judeus, aparece no filme, né? O recenseamento, a captura dos judeus. Primeiro eram judeus que não eram franceses, que tinham vindo já migrados, né, fugindo da guerra, e depois os franceses. Mas, enfim, né, ficou provado a participação ativa do Estado francês, que não era um fantoche, era, de fato, um Estado francês, no genocídio judaico. Né? Então, a partir dali, dos anos 80, dos anos 90, a historiografia produziu muita coisa, né, discutindo isso. Né? E aí vieram à tona muitas questões assim, interessantíssimas, né? Como a vida cultural em Paris ocupada, né? As editoras continuavam publicando, né? O cinema, né? A idade de ouro do cinema francês
classificado, considerado nesse período. Ou seja, se você não falasse sobre o assunto especificamente, podia falar sobre outra coisa, né? E tudo bem, não tinha problema, não haveria perseguição, né? Isso na parte ocupada. Né? E aí os estudos foram trabalhando, né, sobre essa questão. Afinal de contas, né, a população civil participou ou não, né, colaborou ou não, resistiu ou não. E, na verdade, o que vem, né, eu acho que eu já falei bastante, só tentando arrematar um pouco, né, ficou provado que, na verdade, nesses 4 anos em que a França ficou ocupada, né, e do regime de Vichy, de 40 até 44, na verdade, a resistência só cresceu de uma forma assim, importante a partir da metade, né, depois de 2 anos, em 42, quando foi implementado o serviço de trabalho obrigatório. Aparece também no filme, né, que foi uma imposição, né, e feita por Vichy, né, através de Vichy, do recrutamento de homens numa determinada faixa de idade, de homens que pudessem trabalhar e que foram enviados, né, para a Alemanha para o trabalho, para os esforços, trabalhar em guerra, em indústria de guerra, para os esforços de guerra. E aí, à medida que a guerra continuava e tal, e esse período, então, foi aumentado, né? Os jovens, a faixa foi diminuída para mais jovens e a última faixa, né, é de mais velhos. Isso foi mudou, se não me engano, 3 vezes, e foi só a partir daí, desse momento, que houve, de fato, né, uma quantidade maior, em geral, eram homens jovens que fugiam, né, e para não serem recrutados num trabalho forçado e serem mandados para a Alemanha, né? Mas o fato, né, o que se estuda muito, né, já desde os anos 80, 90, isso já se avançou muito, né, que é a questão do do comportamento social, comportamento dos civis diante, seja da ocupação do norte, seja no estado de Vichy, né, nessa parte sul. E o que se mostra é isso, né, que, na verdade, quem resistiu e quem colaborou, estrito senso, ativamente, tem uma faixa aqui e outra faixa aqui, que a maior parte da população ficou ali, né, numa zona, né, que os autores têm trabalhado muito com a ideia da zona cinzenta, né, que foi pensada lá pelo Primo Levi, né, que é essa gama enorme de comportamentos sociais, de possibilidades, né, diante de uma situação como essa, né, das pessoas se acomodarem, ou então as pessoas recusarem determinadas orientações não, né, decisões, resistirem a outras, enfim, né, toda uma série de situações muito que variavam muito, né? Daí a ideia da zona cinzenta, entre o branco e o preto, né? Várias tonalidades de cinza representando essas diversas possibilidades de comportamento diante daquela situação. Mas, em todo caso, né, não, em absoluto, né, a resistência francesa foi essa aguerrida, né, essa que tomou a maior parte da população, né, engajamento da maior parte da população, de forma nenhuma foi essa a realidade, né? Se estima, né, que cerca de chega a 1%, no máximo, né, 1% da população total, né, dos franceses em idade adulta, né, que teriam se engajado na resistência, né? E essa resistência, de forma alguma, foi uma resistência unida, né? Todo mundo ali unido, trabalhando em prol da libertação da França. Pelo contrário, né? Ali havia uma quantidade muito diferenciada de vários partidos políticos, organizações políticas, tendências políticas, e que, inclusive, rivalizavam entre eles, né? O fato que é importante
destacar aqui, né, é que, quando acabou a guerra, né, quando a França foi libertada, o Pétain, né, que era, né, tinha se tornado, era, né, na Primeira Guerra, o grande herói da Primeira Guerra, o vencedor de Verdun, e depois, na Segunda Guerra, né, ele aparece como, né, essa figura, uma espécie assim de pai de todos os franceses, de avô de todos os franceses, aquele que seria o anteparo entre os franceses e os alemães, defendendo os interesses dos franceses, virou, né, o colaborador mor, né, a figura número 1 da colaboração. De fato, ele colaborou, isso é evidente, né? Mas aí também virou uma espécie de bode expiatório, né? O Pétain, o Pierre Laval, que foi o primeiro-ministro, né, num primeiro mandato, não, né, uma primeira etapa, depois no final, né, e que era mais do que colaborador, era colaboracionista, né? Eles fazem essa diferença, porque colaborador é aquele que colaborava diante das circunstâncias, né? Então, a vida continuava. Uma coisa que é interessante, que aparece no filme, né? A mulher fala assim: meu marido era prisioneiro de guerra, né? Mandado lá para a Alemanha, né? A França tinha perdido uma quantidade enorme de militares e soldados que tinham sido capturados, né, quando a França ainda estava se defendendo ali nas praias, né, da Normandia. E esse pessoal todo, uma quantidade imensa de homens, foi levada para a Alemanha, né? E eles foram usados como reféns durante todo o período da guerra, né? Da ocupação, de 40 até 44, no caso da França. E isso era uma moeda de troca, né, muito importante. A população, todo mundo tinha, né, todo mundo entre aspas, mas, enfim, né, em geral, as pessoas tinham ou um pai, ou um irmão, ou um tio, né, um marido que estava lá na Alemanha, né, capturado como refém de guerra. Então, havia várias coisas, né? Por exemplo, se a resistência fizesse alguma ação que matasse um alemão, né, da ocupação, matavam não sei quantos soldados lá, reféns de guerra. Então, havia uma série de situações que fazia com que a população também tivesse, né, enfim, né, que se confrontar com aquela realidade de um país ocupado ou então de um Estado que estava ali colaborando. Quando a guerra acabou, então, ficou, né, essa ideia de que, bem, ninguém colaborou, né? O Laval, por exemplo, ele era colaboracionista, né, que vai além. Colaboracionista, em diferença aos colaboradores, eram aqueles que colaboravam porque tinha uma identidade, de fato, com o nazismo, com a Alemanha nazista, que queria fazer com que Vichy se tornasse um Estado fascista, né? Então, o Laval era essa figura, foi uma espécie assim, de segundo inimigo público da França, né? O que colaborou, que traiu, né? No caso do Pétain, sendo militar, uma traição, assim, a pior coisa, né, que o militar pode fazer é trair a sua pátria. E ele foi, então, condenado à morte, é uma coisa assim, muito simbólica, né? Ele foi condenado à morte, acabou sendo commutada a pena dele, né, por uma espécie assim, de clemência do Charles de Gaulle, né, que assumiu o governo da França em seguida, né, e ele acabou morrendo numa prisão, numa ilha do Atlântico, nos anos 50, 53, 56, alguma coisa assim, já idoso, morreu lá totalmente esquecido. Então, essa organização, né, que os franceses construíram acerca deles mesmos, acerca do comportamento e da experiência deles durante a guerra, né, em relação à colaboração, à resistência, à união, foi muito importante
nessa retomada da França do pós-guerra, né? E aí aquela questão da memória versus história. A história é uma coisa, a memória é aquilo que você constrói, né, sobre o passado a partir dos seus interesses do presente, né? Então, você está no presente, olha para trás e vai construindo uma narrativa a partir dos interesses daquele momento do presente. E foi isso que aconteceu na França, né? No pós-guerra, essa crise de identidade nacional, né, muito grande, que já vinha lá desde 1938, né? Isso se aguçou muito. Tem vários autores que trabalham até com a ideia da guerra civil, não de fato, né? Mas o simbolismo da guerra civil da França, né? Uma França partida, uma França com território partido, uma França dividida entre colaboração e resistência, uma série de dualidades que vão marcar a França durante esse período, né? Então, essa construção de memória, ela teve, e não foi só na França, não. Nos outros países que foram ocupados pela Alemanha nazista durante a guerra, algo semelhante aconteceu, né? Essa necessidade de construir uma memória que não tinha uma correspondência na história, né? Em virtude da necessidade de se reerguer, né? A reconstrução da Europa após a guerra era uma reconstrução que ia além da reconstrução física, né? Da infraestrutura do continente arrasado, das cidades bombardeadas e destruídas, né? Então, era necessário se recolocar, né? Tem historiadores que trabalham com essa ideia da França de pé e a França submissa à Alemanha, essas várias dualidades, e que, naquele momento, então, foi importante construir essa memória dos franceses todos juntos, desde o início, lutando contra o ocupante para se refazer, né? E aí, depois, né, a França vai viver esse drama a partir do filme do Orpheus, né, e depois com o livro do Paxton, que foi muito impactante, porque, né, trouxe, né, a documentação do estado de Vichy, né? Inclusive, várias iniciativas, né, que o Pétain alegava, né, que tinha sido uma imposições da Alemanha, né, do governo da ocupação no norte, né, e ele provou na documentação que não, que tinham sido iniciativas, né, do próprio Pétain, iniciativas em relação à caça, né, e recenseamento dos judeus, né, a captura dos judeus. No filme aparece, né, esse episódio que foi muito dramático do velódromo de inverno, né, em que, depois do recenseamento, a polícia ia diretamente nos endereços, capturavam as pessoas e levavam. Era tanta gente que colocaram nesse velódromo de inverno, e dali eles saíam, né, nos trens para deportação. Os judeus saíam num trem em direção ao leste europeu, né? E aí, enfim, né, o Paxson mostrou várias dessas iniciativas, né? Essa até tem a questão do censo, tal, que tinha sido um requisito, né, dos ocupantes, mas, em todo caso, o Paxton mostra que também não era bem assim, que tinha como escapar daquela situação, e não foi, né? Não foi isso, né? E o que durante esse período, né, da ocupação no norte do regime de Vichy, o Pétain liderou um movimento, né, da chamada Revolução Nacional, contra os valores da Revolução Francesa, né? E vamos reconstruir a França profunda, né? Ele era extremamente católico, né? Então, todos os valores dessa França profunda, anterior à industrialização, anterior à Revolução Francesa, né? Então, aquelas festas, né, de folclore, de valorizar, né, a cultura das várias províncias, né? Tudo isso foi muito trabalhado no sentido de agora, né, vamos reconstruir a França
que nós queremos, não é aquela França, né? É muito curioso, porque quando o Pétain fez essa transmissão no rádio, né? Logo no momento do armistício, né? Ele faz todo assim o texto dele, né? O discurso é uma obra assim né, de fonte para o historiador, né? Ele fala, não, nós pecamos muito, ele remete a várias simbologias da Igreja Católica, né? Nós cometemos muito erros e agora nós estamos pagando, e a França, né, merece esse sofrimento, né, merece viver essa situação, e nós vamos sair daqui, né, depois disso tudo, expurgados dos nossos pecados, né? E esses pecados todos, né, ele estava se remetendo aos valores da Revolução Francesa, a questão, né, que ele combatia muito, que era o momento em que o Léon Blum se tornou, né, o primeiro-ministro francês em 2 ocasiões, nos anos 30, que era a principal liderança do partido, que é o equivalente do Partido Socialista francês, da social-democracia francesa, e, além de tudo, judeu, né? Porque cria muito essa situação também, que é muito interessante, né? No filme aparece, né, em relação ao avô, né, do personagem principal, desde o final do século XIX, né, tinha havido, em vários países da Europa, mas, sobretudo, na Europa Ocidental, né, a assimilação dos judeus ao nacionalismo, né? Então, os judeus, aqueles que tinham ou abandonado completamente o judaísmo, ou então continuavam se considerando judeus, mas que, antes de tudo, a identidade era a identidade nacional, né? Então, o outro símbolo importante de tudo isso foi o próprio Marc Bloch, né? Um historiador tão querido nosso na história, né? Na cadeira, né? Na área de conhecimento da história, que né, lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele era judeu de origem, mas um patriota nacionalista, né, que tinha sido condecorado 2 medalhas na Primeira Guerra Mundial e tinha muito orgulho disso. Ele se sentia, antes de tudo, um francês, né, e depois um judeu, que é exatamente esse modelo dessa assimilação dos judeus na Europa, né, no momento em que o nacionalismo, né, se torna muito importante, se consolida na Europa, e a própria Europa vai se tornando, né, um continente laico, né, e a identidade vai deixando de ser uma identidade a partir, né, da religião, né, se bem que o judaísmo é muito mais do que uma religião, mas, enfim, né, a identidade deixa de ser uma identidade religiosa e passa a ser uma identidade nacional. Não que eles tivessem deixado de ser religiosos, mas a religião era alguma coisa da esfera privada, né? No espaço público, a sua posição, a sua identidade era nacional. E, na Segunda Guerra Mundial, o Marc Bloch já não precisava mais se alistar, né? Mas ele se colocou voluntariamente e ficou trabalhando perto do front, mas na parte burocrática. E aí ele acabou sendo, né, acabou prevalecendo, diante de toda essa situação que a gente viu, a condição dele de judeu e não de nacional. Isso foi assim, um grande impacto para ele, como foi para, né, todos os outros que estavam nessa situação, né? E acabou sendo capturado e morto, né, pela Gestapo. Ele acabou se engajando na resistência, né? E o próprio Marc Bloch é muito interessante, porque ele se engajou na resistência, né? E aí ele foi capturado e morto. Mas o esforço que ele fez, no sentido que ele foi despedido, né? Ele era professor em Estrasburgo, depois ele tentou outras colocações, e ele fez de tudo para tentar, não que ele fosse um colaborador, mas essa situação que eu estou falando, né, dessa acomodação das várias possibilidades de comportamento diante daquela situação. Ele mesmo tinha 5 ou 6 filhos, tinha uma mãe muito idosa já, ele tinha parece 58 anos,
e ele sustentava a mãe, era uma situação, e ele tenta, de todas as formas, conseguir um lugar, né, numa universidade para ele trabalhar, até que as portas todas foram se fechando e ele entrou na resistência. Então, ele é um... Né, não se trata aqui de julgar, né, o historiador não tem essa função, mas também mais um símbolo, né, são tantos os símbolos assim, de homens e mulheres que encarnam aquela realidade tão complexa, né, daquela situação. E ele é uma dessas. Né? O cara que era um nacional, né, da Primeira Guerra, uma guerra patriótica, nacionalista, depois era francês, né, mas era considerado, antes de tudo, judeu. Né? E, enfim, né? Eu não sei, eu acho que eu acabei não controlando o tempo, mas acho que eu já falei muito, mas a ideia é essa, né? Quer dizer, essa desconstrução desse mito, né, da resistência. Né? Bem, eu tenho disciplinas só 4 meses falando sobre isso, né? Mas enfim, obrigada e fico aqui à disposição se alguém quiser fazer pergunta. Boa noite, professora. Primeiro, obrigado pela fala, achei muito esclarecedora. Eu tenho 2 perguntas para te colocar. A primeira é uma pergunta um tanto mais de contexto e a outra é uma pergunta um tanto quanto formal. Primeiro, achei interessante o que você falou na sua fala sobre essa relação memória e história e sobre essa ideia de reconstrução do passado a partir dos interesses do momento presente. Né? E eu queria saber um pouco, esse filme foi filmado entre o final de 75 e o começo de 76. Né? Então, você poderia me falar um pouco sobre como estava essa relação com o passado nesse período, né? Se tem uma continuidade desse questionamento que você falou, que começa com o Le Chagrin et la Pitié, e depois continua com o livro do Paxson, a tradução do Paxson. Então, você pode me falar um pouco sobre o contexto em que esse filme foi feito, né, e como a França estava olhando para o passado dela nesse momento específico. Tem uma continuidade? Existe alguma ruptura? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu achei muitíssimo interessante que você trouxe na sua fala, esse problema da crise da identidade, né, que me parece um tema central no filme. Né? Um filme inteiro se constrói em torno da figura do duplo. Né? E o que eu achei muito fascinante ouvindo sua fala é o quanto de duplos de decisões me parece ter ao longo dessa história. Primeiro, é o que a gente está vendo aqui, né? Uma França dividida em muitas, mas especialmente nessa zona ocupada do norte, a zona livre do sul, né? E que é a mesma França, mas são Franças diferentes, né? Tem o mesmo nome, Mr. Klein do Norte, Mr. Klein do Sul, por assim dizer. E também, me parece, uma França do passado, digamos, uma França real, olhando para esse passado mítico, então outro duplo, né? Então, eu queria, se puder, enfim, não sei se faz sentido para você fazer essa aproximação, né, entre essa crise de identidade francesa e a crise de identidade que, de certa forma, dá um motivo do filme, né, como se essa cisão, essa crise de identidade francesa tivesse, de certa forma, infletida ou tematizada nessa cisão subjetiva que o filme nos coloca. São essas as 2 questões e, novamente, muito obrigado pela sua fala. Obrigada pelas perguntas. Não, sem dúvida, né? O filme o Le Chagrin et la Pitié, né? Que tinha sido rodado em 69, né? Mas foi lançado em 71. Eu imagino que esse filme, né, esteja aí nesse embalo do filme, né? E do próprio Paxton, né? Do choque do Paxton. É muito perto, né? O livro se tornou muito lido, muito conhecido, sobretudo a partir de 73. Né? E aí uma série de produções que foram feitas, né? Tem uma quantidade enorme de filmes sobre esse período, né? Que é um pouco assim fazendo essa meia-culpa, né? Mostrando a colaboração. O que eu acho interessante aqui no filme, né, é que mostra esse comportamento, né, que nem sempre era um comportamento de colaboração, como eu estava falando, né, engajado. Não, nós vamos porque queremos, porque achamos correto isso, mas eram as circunstâncias. Né? E, no filme, bem, o personagem principal era um explorador, né, da desgraça dos judeus. Né? Então, mostra muito isso, né? E que foi muito depois trabalhado na historiografia, né, essa questão das os vários benefícios, né, entre aspas, que a população tirava com denúncias, né, com informações, enfim, né,
denúncias que eram feitas exatamente para se aproveitar das circunstâncias, né? Então, é uma realidade, né, que foi muito explorada nos... inclusive, por exemplo, né, vários, como eu estava falando, né, o Mark Bloch perdeu o cargo dele, né? Então, uma série de demissões em instituições públicas e que abria espaço, né, para os outros ascenderem, né? Então, muitas vezes as pessoas denunciavam ou por interesse econômico, né? Explorava, como foi o caso dele, de comprar quadros, né? Isso aconteceu imensamente, né? Não só na França, e também por questões, né, de ascensão no seu ambiente de trabalho, né? Então, criou uma situação ali que, muitas vezes, a colaboração não era exatamente por uma identidade ideológica, né, mas por interesses, mas que isso conta, no final das contas, vai para, né, para conta de quem está sofrendo aquelas perseguições, né? Então, é isso que os historiadores passaram a estudar de uma forma muito intensa, sobretudo nos anos 80, nos anos 90 e dali em diante, né? Tentar perceber esses comportamentos de uma forma mais nuançada e mais complexa, né, do que estava ali em torno, né? E esse passado também tem vários tuplos, né? A questão do Klein, a questão dessa França tradicional, né, que tinha desaparecido, né, com aquilo que o Hobsbawm chama da dupla revolução, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e essa nostalgia de um tempo anterior, né? Então, tudo isso veio à tona muito forte e que era ali, né, as referências, as grandes referências da direita e da extrema-direita, né? E que era muito antissemita, né? Antissemita não no sentido assim, de que vai lá, pega, prende e deporta, né? Mas antissemita, enfim, vem desde o caso Dreyfus, né? No final do século XIX, toda uma... Então, o que aconteceu ali foi essa oportunidade, né, dessas coisas virem à tona, né, saírem ali dos esgotos, né, e aparecerem de uma forma... Então, o Estado de Vichy foi bem isso, né? Então, não sei se eu te respondi, né? E a historiografia foi assim, a partir dos anos 80, eu acho que dos anos 70 houve esse choque, né? E uma espécie assim, de digestão, né? E é interessante porque não era uma coisa, volto a dizer, né? Não era uma discussão dentro da academia, né? Estava ali em todos os lugares, né? Então, foi e essas produções todas mostravam isso, né? Vários comportamentos, né, muito diferenciados, né? Mas o que era importante é que, muitas vezes, as pessoas achavam, assim, a princípio, a Paris ocupada, né, que era a imagem que se tinha, que é aquela coisa assim sombria, todo mundo triste, todo mundo, né? E não, né? A vida cultural. Teve um seminário que foi feito na França com grandes historiadores, eles publicaram coletâneas e tudo mais, uma produção enorme, né, sobre a vida cultural em Paris ocupada, né? E aquilo ali as coisas iam, né? Como eu falei, tempo de ouro do cinema, das editoras, né? A vida continuava. Se você não estava naquele conjunto de pessoas perseguidas, né, a vida seguia, né? Uma coisa que eu não falei, que é importante também, que Vichy fez, né, a partir dessa iniciativa do próprio Estado francês, né, que foi a entregar, né, os catalães e espanhóis que tinham entrado ali, né, atravessado os Pirineus e entrado no sul da França, né, fugido lá da repressão da Guerra Civil Espanhola, né? Então, em janeiro de 1939, quando os franquistas entram na Catalunha, que era ali o bastião, né, dos anarquistas, a parte mais aguerrida, né, no combate
ao golpe militar que tinha sido dado na República, né? Então, ali houve uma migração enorme, né, dos catalães e dos espanhóis fugindo, né, a partir de janeiro de 39, entrando na França. Toulouse, por exemplo, no sul, né, tem várias referências, tem até circuitos dos espanhóis e dos catalães, que, enfim, tinha ali no sul da França muitos refugiados da Guerra Civil Espanhola, fugidos da extrema-direita franquista. E esse pessoal foi todo entregue, né? Foi todo entregue. Eles tinham escapado lá na Espanha e caíram lá e foram mandados para os campos, né? Então, uma série de situações assim que foram feitas, e muito menos por uma imposição e mais porque era o espaço, foi o espaço em que essa extrema-direita, né, enfim, estavam ali à vontade, né? Oi, tudo bem? Uma coisa que eu fiquei pensando durante o filme é como era a liberdade de movimento assim dentro da França, considerando essa partição também, porque tem uma hora que ele acho que vai para Estrasburgo falar com o pai, né? Depois ele vai pegar o trem para Marsella, e eu fiquei com isso na cabeça, como que funcionava, se tinha algum controle, como que era. Tinha essa linha de demarcação e toda ela, né, assim, né, em vários pontos, havia controles, né, muito importantes. Né, e para você passar de uma área para outra, você tinha que ter um salvo-conduto, tinha que ter uma autorização da polícia, né, para fazer esse trânsito. E que ali naquele, né, em busca, quando você ia buscar esse salvo-conduto, você já, né, enfim, só ia buscar quem realmente não tinha, né, ascendência judaica, ou, né, enfim, né, não estava nesses grupos, né, daqueles que poderiam ser capturados. Né? Então, havia ali esse controle muito importante. Né? E tem várias situações assim interessantes, né? No sentido de que, por exemplo, a faixa, né, passou, né, foi delimitada, e muitas vezes a casa da pessoa ficava ali recortada, né, no meio, uma parte estava numa área, outra parte estava no outra. Então, tem várias situações dramáticas, né, que era essa necessidade de atravessar de uma zona para outra. Né? Inclusive, esse pessoal que fugia, né, do serviço de trabalho obrigatório, né, a ideia era atravessar, né, a linha de demarcação e ir para o sul, né, que seria mais fácil de se esconder, né, e se organizar. Daí o nome maquis, né, que era uma vegetação típica do centro-sul da França, e que acabou ficando assim uma espécie de sinônimo da resistência. Né? Então, todo o esforço, né, no sentido de atravessar. E aí aquelas coisas dramáticas também, pessoas que de madrugada e tal tentavam e acabavam sendo mortas, né, porque não tinham o livre esse passe, né, o salvo-conduto para passar de uma área para outra. Mas era bastante controlado, né, com várias edificações e montagens, né, de polícia para fazer esse controle, né, com a participação dos dois lados. Eu gostaria de, em nome do Sinusp, agradecer muito a presença da professora e também agradecer a presença de vocês. Desde já, todo mundo uma boa noite. Obrigado.